Network. Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português, chegando para mais um episódio aqui nessa semana. E bom, hoje a gente vai falar de um assunto de interesse geral, que é as nossas expectativas para o ataque do Buffalo Bills em 2025. Hoje eu estou aqui na presença de Eric Ferreira. Seja muito bem-vindo. E aí, beleza, Celhão? Beleza, Brunão? Estamos aí mais uma vez para falar de Buffalo Bills e falar daquilo que a gente gosta, que é ataque, que é ponto. E bora lá, mais um episódio aí. É isso. Bruno Milione, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Opa, que isso? Eu tô brincando. É só mesmo porque a gente tava com problema de conexão aqui, tava fazendo meus colegas aqui. Galera, muito obrigado aí por mais um episódio, por estar podendo participar mais uma vez. Espero que todo mundo goste desse episódio aí. Vamos lá, Go Bills. É isso. Eu já ia esquecendo, mas quando eu olhei pra cara do Eric, eu lembrei. Meu nome é Sérgio Ferreira, eu seria o seu host nesse programa. Então, pessoal, sem mais delongas, o ataque do Buffalo Bills na última temporada, se não surpreendeu a torcida, surpreendeu os torcedores do futebol americano de maneira geral, né, que não acompanham tão perto. Haja vista que, apesar de todas as desconfianças, a gente comentava aqui que o time tinha um potencial absurdo para entregar ofensivamente e, de fato, entregou, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes de passar por posição, eu queria dar dois recados. O primeiro, para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, que o @ é blog dos Bills. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, deixa o like, comenta aí o que você espera para esse ataque dos Bills na temporada, tá? Compartilha com os amigos, que vai ajudar muito. Se você está nos ouvindo no Spotify, faça o mesmo, porque lá também tem a aba dos comentários, você pode interagir com a gente. E o outro recado eu mostrei para os meus companheiros, mas eu vou fazer uma breve divulgação aqui dessa belíssima camisa que chegou aqui da loja do meu parceiro Fernando Chibud, FS Shirts. Olhem essa beleza aqui. Você está assistindo no Spotify, vai ter que entrar no YouTube para ver. Mas uma excelente camisa aqui, personalizada aqui, direto da FS Shirts. Então, rapaziada, mais uma dica aqui do seu host para jogar esse dinheiro na cara do Schmud, que vale muito a pena. Tá? É absurdo. Já tem um copo, já tem essa camisa, só produto de qualidade. Então, entrando aqui na pauta do dia aqui. Bom, ano passado nós tínhamos um certo questionamento, né, sobre ser a primeira temporada do nosso coordenador ofensivo Joe Brady, né? Primeira temporada com ele ali oficialmente, né? Já que ele foi técnico interino por meio ano. E aí havia toda uma questão de como ele trabalhava, o método de trabalho dele, né, e tal, como o time reagiria. E eu acho que um ano já deu para ver o que ele pensa, o que ele imagina do futebol, né? A gente ainda não sabe necessariamente o quanto o nosso técnico McDermott influencia nos pensamentos dele. Porém, eu acho que já existe, ele tem uma linha bem clara do que ele espera do jogo, eu acho. Acredito eu, pelo menos. Eu queria começar aqui, Eric. O Joe Brady, primeiro, ele correspondeu às tuas expectativas? E segundo, acredita que ele pode dar mais a essa equipe do que ele já dá? Excedeu as minhas expectativas, pensando aí que desde o começo, de quando ele foi anunciado, né, e começou a dar entrevistas,
ele comparado com o anterior, ele era muito lúcido assim no que ele falava, muito, muito bom nas entrevistas, sempre muito bem didático, não fugia das questões, explicou exatamente o que ele queria para o ataque e fez acontecer, né? Desde o começo ali da pré-temporada, ele falou, ó, agora a gente vai espalhar a bola aí pelo campo e todo mundo vai comer. E deu certo, cara. Eu acho que foi o melhor, talvez o melhor coordenador depois do Debo. Mas o Debo a gente gostava muito dele porque ele colocava ponto, né? Agora, o Brady não. O Brady ele realmente aplicou uma filosofia, mexeu no ataque. Eu acho que ele excedeu as expectativas aí. E a gente acabou achando que ele ia ser contratado por outro time, né? Ainda bem que não foi. Continuidade acho que é o melhor que tem para qualquer equipe. Eu acho que esse segundo ano aí vai ser ainda melhor. Tenho bastante confiança nele. O Brady, que foi muito cotado, né, em alguns times, mas como ele estava trabalhando ainda, né, durante as entrevistas, o negócio fica mais complicado, né, para ele assumir essas negociações. E aí, quando os Bills foram eliminados, só tinha restado o Saints. E aí, meu amigo, na hora o Brady falou: não, deixa quieto. Ficarei. Não vale a pena. Estamos aqui. O Milione, não sei se para ti pareceu isso, mas para mim muitas vezes o Brady parecia teimoso nas suas convicções, né? E a gente reclamou várias vezes das insistências dele na temporada passada, né? Essa temporada que chega aí, tu acha que dessa temporada aqui, essas insistências que ele tinha muitas vezes com o jogo corrido, que a gente viu muitas vezes os Bills insistirem nas partidas com o jogo corrido, né, quando muitas vezes ela pedia outra coisa. E aí a gente especulava se era por causa da questão das armas que eram oferecidas ao Josh Allen, né? Mas aí do ano passado para cá mudaram algumas peças, mas não significa que elas melhoraram o nível da equipe, né? Tu acha que o Brady aí, ele vai seguir esse caminho dele? Ou ele é um camaleão aí da tática que vai se adaptar a essa nova realidade ofensiva que, no fim das contas, cara, mudaram 2 peças só. Então, a tendência humana é continuar bem parecido, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que para os torcedores dos Bills, também para aqueles que não são torcedores e que têm a dúvida de talvez como que vai ser essa linha ofensiva, na verdade, o ataque dos Bills tem ficado, acho que, muito no holoforte até nesses últimos dias, colocando como realmente aí um dos grandes que poderia vencer. A gente já conversou sobre isso no episódio anterior, mas assim, acho que o que a gente pode ter de certeza é que eu não vejo o Joe Brady sendo um cara que vai inventar a roda, um cara que muda totalmente a linha de pensamento dele. Não acho que o ataque dos Bills essa temporada vai fazer algo totalmente diferente do que na temporada anterior. Eu acho que ele ainda continua tendo a cabeça que ele tem, que a gente mencionou isso, né, na temporada passada. Ele insiste muito em numa linha de jogada às vezes, e ali ele fica. Acho que, obviamente, como todo ser humano, ele cresceu com isso, ele aprendeu algumas coisas, mas não vamos imaginar que vai vir coisa diferente daí, não. Até porque, que nem mesmo o Célio mencionou, a gente não veio para Buffalo diversos wide receivers, por exemplo, de grande nome, algo que agora significa então que a gente tem um jogo de profundidade de extrema confiança ou algo do tipo. Não, cara. A bola ainda vai continuar sendo, acho que, bem dividida.
graças ao Brady e ao Josh Allen, que conseguem fazer isso muito bem. Então, acho que esse conjunto ainda vai continuar existindo. Então, a gente ainda vai ter um ataque onde todo mundo ainda vai se alimentar, onde todo mundo vai receber a bola, não vai ter uma estrelinha. Mas eu imagino que nós estamos indo para uma temporada que vai ser bem parecida com a anterior. Obviamente, o nosso ataque, para mim, ao meu ver, está melhor do que ano passado, então eu acho que talvez a gente vai ver uma questão mesmo de passes, talvez um número um pouco maior do que no ano passado, mas também tem outra variável também, né, que a gente tem que pensar que a gente não sabe ainda muito bem como que está a situação do James Cook, se ele realmente vai jogar, se ele não vai jogar. Se o Cook não jogar, será que o Brady talvez tenha que mudar, ou será que ele vai tranquilamente aceitar Ty Johnson e Ray Davis e vai fazer as mesmas coisas que ele fazia com o Cook? Eu acho que isso muda, essa variável também impede ele um pouco, talvez, de ser mais do mesmo. Eu acho que se não tiver um James Cook, talvez ele não vai focar tanto na corrida, ou ficar focando tanto nessa jogada, mesmo que ela não dê certo. Então, assim, tem essa variável aí também na jogada. Mas, galera, ao meu ver, não vamos imaginar a roda ser inventada, porque eu acho que o Brady vai continuar aí bem parecido com o do ano passado. É isso. Eu acho que um grande ponto para o trabalho do Brady aí, que eu considero importante, é o amadurecimento das ideias dele, né? Querendo ou não, para qualquer esporte aí, o tempo é muito importante. Então, a ideia do Brady sendo maturada há mais de uma temporada, a tendência, né, é sempre ir melhorando. Essas questões de que a gente reclamava e tal, às vezes não tô falando mesmo da distribuição da bola, não são questões, primeiro, opinativas nossas, né? A gente acha que devia fazer isso e não aquilo. E segundo, é o método de trabalho do cara, que no fim das contas é o que conta, né? É o mais importante. Eu acrescentaria, Célio, desculpa, eu acho que teve até uma evolução. Eu lembro que ano passado a gente reclamava muito nos grupos, né, sobre corre, corre, lança. Corre, corre, lança. Corre, lança, corre. E era um padrão, né? Toda vez. Primeira descida, corre. Segunda, os times todos estavam acostumados. Daí do meio da temporada, assim, um pouco para frente, ele mudou bastante. Assim, ele começou a variar bastante as jogadas. Eu acho que é o que você comentou de evolução. O começo foi meio travado assim na teimosia, a gente realmente ficava, pô, para de correr, todo mundo sabe que você vai começar correndo. O James Cook ganhava 2 jardas. E depois ele mudou um pouco isso, né? E espero que esse ano seja assim também, ele tem esse crescimento. Porque é importante, né? Não só o amadurecimento da equipe, né? Mas o dele também, né? Então, cara, eu acho que o Brady tem tudo para continuar fazendo bom trabalho, né? A peça principal ele tem, que é o mais importante. A engrenagem principal ele tem. O holofote em cima dele, né? Das equipes vai ficar mais forte nessa temporada. A tendência é essa, né? Ele já era um nome cotado na última. Ele era um nome cotado que ficou nessa equipe. A tendência é sempre virem mais forte para cima dele. Então, expectativa lá no alto. Com certeza. Para a continuidade de trabalho dele, né? E melhor que o Ken Dorsey, ele já pra você, né? Minimamente, né? Com certeza. Minimamente. Não jogou nenhuma prancheta. Né? Nosso Ken Dorsey que conseguiu fracassar até no Cleveland Browns, mas enfim, não podemos fazer nada em relação. O Joe Brady é o comandante e nós temos os comandados dele, né? E, cara, sem segredos aqui, existe uma posição especificamente que eu acho que a gente é quase que é um poupa-tempo, né? Que é a nossa gloriosa posição de quarterback, né?
Porque se algum ser humano questionar essa posição aqui no Buffalo Bills, é porque tem alguma coisa de errada com ele. Né? Não é do Bills, né? Vai ser com certeza. Exatamente. Ou começou a torcer agora, e sei lá. Sem dúvidas. Acho que até quem começa a torcer agora entende já. É que se escolher no NIT, sem ter assistido um jogo, entendeu? Mas é no NIT. Esse. Bom, a gente vai comentar aqui as posições do nosso ataque, mas o roster ainda tá cheio, né? Então, a gente vai aqui trazer todos os nomes disponíveis, né? A maioria aí vai ser cortada, então se alguns nomes não estiverem presentes na lista final, não é de se estranhar, é do jogo normal. E hoje, né, o nosso QB room é absolutamente igual ao do ano passado, né? Josh Allen, Mitch Trubisky, Mike White e Shane Buechele. Cara, são 4 quarterbacks, na verdade. Tem 3 que não dão 1, mas são 4 quarterbacks que estão no elenco dos Bills. Obviamente, o titular é o Josh Allen, indiscutível. Fez uma temporada brilhante ano passado, né? Melhor do que podia se esperar, né? Por todas as mudanças que a equipe sofreu. Ganhou o seu MVP e, é o que tudo indica, vem sempre com mais sede aí por essa vitória, por esse título que ele ainda não conseguiu, né? Mitch Trubisky, cara, Mitch Trubisky e Mike White são caras horríveis. Eu não confio nem um pouco neles para serem QBs reservas. A expectativa de sempre é que um QB reserva não entre em campo, né? Porém, uma hora ou outra ali numa jogada, numa partida já garantida, né? No fim de temporada já garantido, o cara pode entrar para descansar o titular e faz atuações horrorosas, como a gente viu contra os Patriots ano passado, no último jogo de temporada regular dos Bills. Shane Buechele vai disputar essa terceira vaga aí no elenco dos Bills, como terceiro QB, né? Geralmente a equipe leva sempre 2 ou 3, a tendência é disputar essa vaga por essa vaga para ser o terceiro reserva. O Milione, acho que essa é a posição que a gente mais tem segurança na equipe, né? Com toda certeza. Aquela que a gente não tem dúvida nenhuma, né? Se tiver alguma dúvida, realmente é algum problema com a pessoa, porque aqui é 0 dúvidas, então não tem nem muito o que se falar dessa posição. A única coisa que a gente tem também, além de uma certeza muito grande nessa posição também, é uma fé mesmo e oração, porque essa é uma posição que a gente depende extremamente. Se alguma coisa, se a unha do Josh Allen cravar e a gente precisar do Mitch Trubisky por 10 minutos, são 10 minutos de agonia pura. Quem não se lembra dos jogos da temporada passada, onde Josh Allen às vezes precisou fazer aquela rápida checagem para ver se ele estava tudo bem, Trubisky em campo e a gente suando frio que nem, né, primeira vez que vai beijar uma menininha. Então, é rezar por essa posição mesmo, porque Josh Allen, por favor, meu filho, continue saudável. E aí, Eric, o que tu me diz sobre essa disputada posição aí no Buffalo Bills? Realmente é um risco, né? O Josh Allen perder a vaga aí pro Trubisky. O ponto é que o Josh Allen gosta desses caras, né? Tipo, o Trubisky para ele é cara de confiança dele. Então, eu acho que o Mike White veio ano passado, talvez até a ideia do Buffalo era ele ser o segundo QB, porque ele tinha jogado de titular aí pro Jets. Mas o ponto desse QB room, né? O Josh Allen sempre comenta isso.
tá eu, Trubisky e o pessoal ali, a gente se alinha, eles são família, a gente é tudo parça, e o Bills gosta dessa sensação de família, então é por isso que eles estão aí ainda, né? Trouxeram o Trubisky justamente por isso, porque é o cara de confiança do Allen. Não é da torcida, né? A gente esperava um segundo QB melhor, só que não tem muitos na liga, né? Então tá difícil achar um bom segundo quarterback aí. Eu acho que custe barato, vamos dizer assim. Então é uma posição aí que não tem risco nenhum, não tem competição nenhuma, a competição é pelo terceiro. E eu acho que o terceiro QB, se eu não me engano, nem entra na conta, né? Que tem aquele negócio da batida de cabeça lá, que ele pode sair, o terceiro pode entrar, não entra no roster, alguma coisa assim. Então é o terceiro QB que vão estar disputando, e é o que o Bruno falou, cara. Enrola ele no plástico bolha aí, por favor, não se machuque. Bora pra cima, Josh Allen. Sem dúvidas. E o Allen, que na verdade, se ele não entregasse em campo o que ele entrega, eu estaria esculachando ele e a sua panela, porque ele tem uma panela dentro dos Bills que é impressionante, meu. Sim. Paneleiro demais. É incrível. Ele adora esses caras, né? Então, cara, a posição mais sem conteste aqui da equipe, né? Obviamente, o Josh Allen é o líder máximo dessa organização aqui hoje. Espero que por mais uns anos e, cara, no fim das contas, que aproveitem esse auge dele, né? Porque o auge dele não vai ser eterno. Então, quanto antes esse time conseguir... Então, cara, quanto antes ele conseguir desempenhar o máximo com os companheiros, fazendo o mesmo, né? Melhor para nós. O que, infelizmente, não vinha acontecendo. Vou passar um pouco aqui a página. Eu ia até esquecer dele, mas eu vou colocar ele na conversa também. A segunda, provavelmente não é nem a posição do Allen, a posição mais sem conteste da equipe, haja vista que ela é do Red Gillian, o nosso fullback. Não dá para contestar uma posição de que só tem um jogador. Então, isso aí funciona. O Red Gillian ganhou o título de jogador com vaga garantida. Agora, vindo para a vida real, só pincelando aqui o Red Gillian, ele é um cara que entra umas 10 vezes na temporada, e eu acho até que 10 é muito. Geralmente ele vai fazer um bloqueio ali. Não tem muito o que se esperar dele, não, cara. Ele é um cara que tá ali nos Bills para ter o nome daquela posição, né? Então, o Red Gillian não é muito utilizado pela equipe, né? Então, fica bem difícil para ele conseguir jogar. Como eu disse, a grande questão dele é exatamente essa, de ser o único na posição. E, bom, passando para agora a segunda real posição com disputa, para mim essa aqui é a que menos tem disputa, inclusive na lista final. Se na lista final da equipe tiverem um ou dois nomes diferentes da temporada passada, eu já vou achar muito, sabe? Porque ela é uma unidade muito fechadinha, né? Que é a nossa offensive line, que hoje tem Jacob Breyer, center, Kendrick Green, center, Cedric Van Granger, center, de guards tem o David Edwards, o Conor McGovern e o Osiris Torres, sendo que o Conor McGovern joga de center. De tackles, jogando pela ponta, Alec Anderson, Spencer Brown, Travis Clayton, que não jogou na última temporada, é o carinha que veio do rugby do Reino Unido, Dion Dawkins, Mike Edwards, Richard Gurage, eu acho, né?
é assim que se fala o nome dele. Tylan Grable, Chase Landich, Rush Reimer e Ryan Vandermark. Cara, aqui de certeza, deixa eu conferir. Cedric Van Granger certamente vai estar na equipe. Ok. Os guards, David Edwards, McGovern, Osiris Torres, Alec Anderson, Spencer Brown, Dion Dawkins, Ryan Vandermark. Nessa brincadeira já foram 8 jogadores. Sim. A linha ofensiva vai levar mais 1 ou 2, no máximo. Então, cara, olha quantos jogadores tem e olha quantos jogadores a gente pode dar quase que garantidos. Né? Sim. Então, sim. é uma das unidades mais difíceis de se criar dentro da equipe. Porque, além do que os caras estão sempre saudáveis, felizmente, né? Graças a Deus. Nos últimos 2 anos, a linha ofensiva dos Bills não sofreu com lesão. O que é importantíssimo, né? E aí a gente tem os nossos destaques, né? Não tem como negar. Havia 2, para mim, havia uma desconfiança, para o Bruno havia outra. Ele tinha uma grande desconfiança no Conor McGovern, eu tinha uma grande desconfiança no Spencer Brown, e os dois provaram, né, para cada um de nós, que estávamos completamente errados, haja vista que Spencer Brown jogou muito e o McGovern jogou muito. Tá? O Dion Dawkins do outro lado da linha, então, nem se fala, uma proteção potente pro Allen ali no lado cego dele, né? Então, o Dion Dawkins, que é um dos melhores tackles da liga, dentro de campo, fora de campo, conseguiu fazer o lobbyzinho dele ali para trazer uma premiação para os jogadores de linha ofensiva, né? Ele foi creditado na criação desse prêmio, né? É um grande marco aí para a carreira dele. O David Edwards, que jogou muito bem também, né? O guarda acaba sempre ficando ali meio escondido, né? As pessoas tendem a não olhar muito para ele, já que eles ficam ali no meio da linha. E o Osiris Torres é o terceiro ano dele? É o terceiro ano dele, né? Eu acho que é. É o terceiro ano do Torres. Indiscutivelmente brilhante. Não faz o terceiro falta, ano dele. Não lesiona. Dando aula, né? Jogando todos os jogos no nível altíssimo, né? Então, é até preocupante no sentido financeiro, né? Haja vista que ele provavelmente vai custar caro do jeito que ele joga. Mas faz parte, cara. Não dá pra deixar um cara desse de lado, não. O cara é um absurdo na posição. 25 anos ainda vai render barbaridades aí. E, cara, como eu disse, é uma linha muito fechada, de muita qualidade. É fechada até para os reservas, né? Então, e uma coisa que eu acho curiosa nessa linha é que eles respeitam muito a hierarquia nelas, né? Porque ano passado, com o movimento da saída do Mitch Morse, né? Da ida do McGovern para center, era muito possível os Bills irem lá e buscar um guard na free agency aí, né? Que eles julgassem ser melhor. Mas não, eles elevaram o patamar de um guard que eles já tinham no elenco, já tinham confiança nele, que era o David Edwards, né? Que, assim como todos os reservas desse ano, quando ele era reserva, ele também entrava pouco. Então, assim, mostra que os treinadores da linha ofensiva também confiam muito nos seus jogadores, né? Então, é uma posição bem ingrata para quem quiser estar disputando vaga nela. O Eric, o que é que tu me informa aí sobre essa nossa OL para a próxima temporada? Bom, além de que os caras vão estar agora motivados por uma premiação no final do ano, né? Graças ao Pro Snow.
uma das melhores OLs da liga, né? Cedeu, se eu não me engano, que eu vi alguma estatística, acabei não gravando ela, mas eu estava escutando lá no programa do Bills, eles cederam 4 ou 5 sacks na temporada. Tipo, foi muito pouco, coisa que o outro quarterback tratado como um dos melhores lá do Bengals tomou um monte Joe de Burrow. né? Não É, o Joe conseguia Burrow. jogar. Não gosto de falar o nome dele, não. Dá raiva. Mas a nossa OL ela é excelente. Eu tenho destaque ao Cyrus Torrence, que ele chegou, foi draftado, começou jogando como rookie, fez uma temporada excelente. Segundo ano passado, era o segundo ano do cara, tipo, praticamente um rookie ainda, de novo, o ano inteiro, sem lesão, sem falta, você não vê o cara fazendo falta. Quem mais faz falta na nossa OL, né? Falta é o John Dawkins, porque o cara é um trator. Ele tá sempre indo para cima e então ele acaba fazendo umas faltas aí, mas tipo, não é uma coisa que tem prejudicado muito o nosso time. E um destaque, né? Você comentou, né, que eles subiram o guard, né, o David Edwards, mas não é uma desconfiança, né? Mas um teste com uma governor ano passado que deu muito certo. E o Bills já se preparando aí o Vampan Granger, né? Fez o draft dele ano passado, ou seja, já temos aí um center pro futuro. E não deixa as posições caírem, né? Todo mundo tá ali um pelo outro. Essa filosofia do Bills, né? De next man ready, né? O próximo homem sempre pronto. E a linha ofensiva mostrou muito bem isso ano passado e espero que esse ano a gente consiga aí proteger ainda mais o Josh Allen. Temos novas peças, né, para fazer isso. Então, torcendo aí para esses caras não se lesionarem. É isso. Eu fui atrás da estatística aqui dos sacks e ao final da temporada regular, essa estatística que só vai até o final da temporada regular, a linha ofensiva dos Bills permitiu 14 sacks, que foi o menor número da NFL. E em segundo time foi os Packers com 22. E em comparação com o ano anterior, houve uma diminuição de 10 sacks do Josh Allen. Já visto que em 2023 ele levou 24. E a estatística que eu vi era alguma coisa sobre, então, segundos tempos, alguma coisa assim, sabe? Tipo, deve ser alguma coisa mais específica, né? Bem específica, mas era assim, eles esquentavam no jogo, de alguma forma, acho que era do segundo tempo, então, mas era 5 ou 6 sacks. Essa é uma estatística realmente brutal e ela traz um outro ponto, Milione, que é bem subestimado, muita gente nem percebe a importância deles, que a OL dos Bills ficou em 9º lugar na NFL em jardas terrestres por jogo, com 131. A nossa OL é fundamental para o funcionamento do nosso jogo corrido, né? Então, James Cook, Ray Davis, Ty Johnson, muitas vezes é deixado de lado esse ponto fundamental aí para o jogo dos Bills, principalmente, né, que joga muito correndo com a bola, essa proteção que eles fazem para abrir os caminhos dos jogadores, né? Então, é uma OL muito preparada em todos os pontos, né? É uma OL completa, né? A gente poderia colocar assim, realmente a gente tem uma graça aí muito boa, porque é difícil a gente ter uma OL completa assim na NFL. Um time que a gente consegue, que o QB tem a confiança tranquila de poder ter a tranquilidade de confiar seu ponto cego, por exemplo, ou de não se preocupar tanto em ter que ficar fugindo do pocket, por mais que o Josh Allen faz isso muito bem, sempre fez desde a época da universidade, é uma coisa que todo mundo coloca, que talvez essas estatísticas também não caem tanto, porque o Josh Allen não se permite também ser sacado tanto, mas, cara, isso tudo é porque o Josh Allen tem uma confiança na OL dele, então ele sabe que até que ponto ele pode ficar ali dentro, até que ponto ele tá correndo risco ou não, e a nossa OL faz isso muito bem, cara, ela consegue tranquilamente dar essa confiança para ele,
E na parte do corrida, que a gente tem que também levar isso em conta, né? O jogo corrido, quando a gente vê, não é somente nas costas do running back. Obviamente, é ele que faz a jogada, mas, cara, você precisa ter uma OL para fazer a limpeza para você passar, senão você não consegue passar. Então, podemos pensar até mesmo, por exemplo, no Derrick Henry, no Titans, que, cara, continuava sendo Derrick Henry, continuava fazendo ótimas corridas, cara, mas não tinha uma OL tão boa, por exemplo, quanto ele tem nos Ravens. Então, você vê que isso faz uma diferença e grande. Então, isso não menospreza, não diminui o trabalho dos nossos running backs, mas é um ponto, um bônus muito grande, o que deixa pra gente aí mais essa tranquilidade de que se precisarmos do jogo corrido, a nossa OL ainda continua a mesma, a gente ainda continua com os mesmos, então pelo menos essa parte a gente tem a tranquilidade de que pelo menos eles conseguem fazer. E cara, que quarterback na liga que não gostaria de ter um cara como o John Hawkins? Que o Dawkins, assim, não só como jogador, cara, mas como pessoa, o cara ama o QB dele. Ama. O maluco tatuou, velho, o QB dele. O maluco tatuou. Então, tipo assim, o cara é apaixonado. E isso é incrível. É muito, muito, muito legal mesmo ver um jogador com esse amor pelo time e pelo QB, porque é uma responsabilidade mesmo ali de cuidar da vida do cara, que a saúde do cara tá nas suas mãos, sabe? E, cara, você vê isso, você vê essa amizade, essa irmandade deles, motiva até a gente mesmo como torcedor a amar ainda mais esse time, né, cara? Então, cara, a nossa linha ofensiva, além de qualidade, eles têm essa broderagem aí. Ó, lá ele. Tem essa broderagem muito top aí. É isso. Eu esqueci um ponto aqui rapidinho, Célio. Alec Anderson. Eu queria ter comentado Alec sobre ele. Anderson. O cara fez de tudo ano passado. E no depth chart do Bills, ele tá como left guard, center e right guard. Ou seja, ele estava sempre rodando ali, principalmente para os jogos corridos, né? Ele entrava ali como um pacote pesado e ele foi extremamente importante nessa linha ofensiva. Que espero que continue esse ano de novo, né? O cara tava em todas ali. Pro jogo corrido, ele tava empurrando todo mundo. É um destaque que foi importante esse ano. Sem dúvidas. Alec Anderson que foi fundamental aí na proteção, né? Sempre entrando aí nas partidas. Vai ser o nosso sexto OL, obviamente. Era o nosso OL que sempre ia lá no juiz falar que tava ativo lá para receber passe, ativo, né? Mas é isso, grande nome aí que se alguém sair, cara, óbvio que depende da posição, né? Da OL, mas ele é o número 1 aí para entrar. Se há pouca disputa nessas posições de QB, fullback e OL, não podemos dizer o mesmo de running back. Existe disputa? Existe. Financeira. Haja vista que ainda não temos soluções conhecidas, pelo menos, para o dilema que James Cook está vivendo. Começaram os treinos voluntários da equipe e o James Cook não esteve presente buscando o seu contrato de 15 milhões. A nível de comparação, o Derrick Henry, né, estendeu o seu contrato aí recentemente por 15 milhões. Ano, né? Foram 30 milhões por 2 anos. E aí eu pergunto para você, o James Cook merece esses 15 milhões? A pergunta para os dois aqui no vídeo não é para ser respondida agora. Daqui a pouco vocês falam sobre ele. Mas o nosso running back, nossa
classe aqui de running back tem Ray Davis, Darrynton Evans, Frank Gore Jr. e Ty Johnson. E se a disputa na esfera financeira, na esfera posicional, é mais um ano aqui de, acredito eu, escolhas óbvias, né? Se tudo caminhar do jeito que deve ser, James Cook, Ray Davis e Ty Johnson vão ser os running backs da equipe mais um ano, né? Uma unidade que, cara, fez um trabalho espetacular, cada um com a sua função, né? Especialmente o James Cook com muita velocidade, né? Conseguindo várias infiltrações. O Ray Davis trazendo um peso diferente para a posição, porém ele também tinha muita velocidade, também tinha as boas mãos para receber, né? Ele tem uma grande explosão, o Ray Davis ele é um tanque. E o Ty Johnson menos correndo com a bola, porém uma arma aí muitas vezes de confiança, com um elemento surpresa aí para o Josh Allen, recebendo passes, né? O Eric, como a gente falou, se não acontecer nada no caso de James Cook, né, de diferente, o que eu quero dizer com isso, caso ele não saia, né, caso o normal seria ele continuar em Buffalo, né, mas se nada de estranho assim acontecer, essa é a tendência da nossa equipe e vai continuar uma unidade fortíssima, né? Fortíssima. Eu acho que, como a gente comentou sobre o Brady, né? O Joe Brady, quando ele reformulou esse ataque e trouxe de volta, né, o jogo corrido com bastante efetividade, ele trouxe um Ty Johnson que talvez a gente não conhecia, né? Que era essa opção real de receber passe, de fazer umas boas corridas, mas principalmente a inteligência de jogo dele, porque ele estava muito pro bloqueio ali, né? Sempre acertando onde estava vindo o blitz, ajudando na proteção, então, e escapando, né? Ele faz aquela proteção de blitz inicial, escapa e recebendo passes aí. Foi uma grata surpresa, tanto é que ele conseguiu a renovação, e eu acredito, né, que o Frank Gore Jr. vai ter oportunidade, eu acho que esse ano, de vir do practice squad, ele vai provavelmente entrar para fazer alguns jogos. E o James Cook, ele volta para o Bills e ele vai ter que fazer a temporada da vida dele de novo, se ele quiser esses 15 milhões. Eu não acho que hoje valha isso, lógico, a temporada dele foi excelente, não tenho que tirar, ele jogou demais, ajudou muito o time, mas eu não colocaria ele ainda na prateleira que ele está se colocando. E espero que isso não afete o clima da equipe. De qualquer forma, é o que você comentou, cara. A gente está bem munido aí com o Ray Davis. Frank Gore Jr. tem o histórico, né, do pai dele, vai dar o sangue pela camisa do Bills. E um Ty Johnson redescoberto aí que ajudou a gente bastante, vai continuar ajudando. O running back não vai mudar. É isso aí, vamos para cima. Sem dúvidas. Agora, um fator muito interessante, né, é que até o momento a gente citou 3 posições, né, importantes, QB, OL e RB, e o running back, que, cara, nos trazem pouquíssimas desconfianças, né? Mesmo que o titular saia para a entrada do reserva, a tendência é o reserva conseguir continuar mantendo o nível, né, do ataque. Então, cara, é impressionante o nível aí que esse ataque corrido dos Bills alcançaram, né, depois de algum bom tempo com um ataque corrido bem sofrível, né? Eu lembro que eu odiava o Singletary e eu continuo odiando muito ele, tá ligado? Eu nunca entendi o motivo dele ser titular dos Bills por tanto tempo. Era um ódio genuíno mesmo dele, tá ligado? Então, mas também era o que tinha, né, mano?
É, O Moss também. E, cara, pra ser justo com ele também era muito mal utilizado, né? Tem que ser justo também que antes do Brady chegar, todos os running backs eram mal utilizados. Então, isso é verdade. Era complicado, mas aí conseguiu se estabelecer num nível muito alto, né, o Bruno? Sim, com certeza. É que nem você mencionou, também a gente vem de um histórico também de running backs antes que, putz, meio que quando entra alguém que também faz alguma diferença também cria-se um nome também, né, mas que nem antes a gente tinha Zach Moss, daí o Singletary que, cara, mesmo depois que saiu dos Bills ainda continuou apagado, então a gente vê que, sabe, talvez realmente era uma questão de qualidade. Os Bills, infelizmente, não tiveram tantos nomes assim de running backs que marcaram, a não ser que marcaram às vezes numa posição meio ruim, que nem o O.J. Simpson. Fica aí um negócio meio esquisito, né? Mas tudo bem. Mas, cara, o Brady foi quem trouxe realmente esse ar um pouco mais bem utilizado com o James Cook. O James Cook, que assim, para mim, entre ele e o irmão dele, por exemplo, entre o Dalvin Cook, para mim, James Cook é melhor do que o irmão dele, só que ele tem que entender que, cara, isso cai muito sobre o Brady ter dado essa opção para ele, porque ele era extremamente apagado com o Ken Dorsey, até mesmo com o Brian Daboll, que ele pegou um pouco da fase do Brian Daboll. Cara, não acho que ele não teria esse nome dele que estaria tão em alta aí se não fosse pelo Brian Daboll e pela linha ofensiva que nem a gente mencionou. Então, com toda certeza, ele teria que colocar isso sim em estatística, ele teria que colocar isso na ponta do lápis. Também o fato de que ele tem um QB que corre muito bem com a bola, então isso também deixa também difícil para a linha defensiva saber se vai ser ele, se vai ser o Allen, quem que eles marcam, o que eles fazem. James Cook, que ano passado ano retrasado, tinha aquele problema de soltar a bola, parecia que comia pipoca todo jogo, sabe? Foi lapidado isso, tudo bem que não foi feito tantos passos para ele, o Brady entendeu, deixou os passos mais com o Ty Johnson, que tem uma confiabilidade maior nas recepções. Então, assim, ele foi lapidado melhor para o nosso esquema de jogo. Eu acho que se tirar o James Cook do nosso esquema de jogo e colocar ele num outro time, vai fazer diferença? Acho que ele vai jogar bem sim, porque ele é um bom jogador, cara. Ele é um bom jogador. Só que eu acho que tá pedindo um pouco a mais do que eu acredito que ele seja. Então, tanto é que é uma área, né, de running backs que eu não vejo tanto os torcedores dos Bills tão preocupados. Tá um negócio meio assim, cara, beleza. Sabe, não tá um negócio, meu Deus do céu, não podemos perder, que nem se Deus me livre acontece da galera falar que a gente vai perder um Josh Allen da vida. Cara, tá um negócio ok, sabe, porque eu acho que o Brady consegue fazer um bom jogo com o Ray Davis, com o Ty Johnson, com o Frank Gore Jr., que eu queria muito mais ver ele. Eu acho que o Frank Gore Jr. também tem aí um potencial, principalmente na questão explosiva e forte. Tudo bem que agora a gente tem o Ray Davis, que também é nesse mesmo esquema, mas eu acho que o Frank Gore Jr. tem muito disso para mostrar. Então, assim, eu acho que tá tranquilo, sabe? Acho que a gente consegue fazer um bom jogo corrido se alguma coisa der de errado, cara. Mas com toda certeza o James Cook tem que colocar isso assim na ponta do lápis, cara. Não cai só sobre a qualidade dele, não. Célio, você acha, por exemplo, o Bilione falou ali sobre colocar o James Cook em outro time, mas a ameaça dupla, né, de quarterback correndo e ele, o que você acha disso, Célio? Tipo, isso faz muita diferença nesse esquema do Bills, né? A defesa não sabe quem vai correr com a bola. E a gente tem o nosso running back Josh Allen também, né? Que ajuda bastante nesse ponto. Se você joga o James Cook num time que não tem uma ameaça dupla, fica mais fácil para a defesa analisar, né? De certa forma. Mas eu penso assim. Exato. Não, sem dúvidas. A verdade, cara, é que os Bills tem uma grande um grande fator, existe uma convergência bem grande de pontos positivos para o James Cook conseguir desenvolver o melhor futebol dele, né? Porque se ele jogasse num time com uma OL mais dificultada,
mais devagar. Se ele não tivesse reservas que pudessem fazer funções que ele não faz, como por exemplo tentar quebrar um teco ou terceiras descidas mais curtas, né? Ele ia ter uma vida dura, né? Com certeza. Receber a bola. Exatamente. Então, o ambiente que os Bills proporcionam a ele, tá ligado? Potencializa muito ele, né? Então, eu não tenho dúvidas que ele tem potencial para muito mais. Mas pelo menos de início hoje ele ia sofrer em qualquer outro time que não entregasse tudo isso para ele, né? Então é uma questão aí pro James Cook. E sobre essa questão dos passes, é até curioso, porque eu imaginei que ele ia ser muito mais usado, haja vista que logo no segundo jogo dos Bills, né, contra o Miami Dolphins, teve uma jogada belíssima ali que o Joe Brady chamou para ele e ele recebeu o passe, né? Sim. Mas, cara, basicamente terminou por ali mesmo. Só. Né? Inclusive, isso foi algo que a gente é até uma crítica ao trabalho do Joe Brady, né? Que a gente comentava que ele usou muito essas jogadas diferenciadas no início, né? E do nada parou de jogar. E aí a gente ficar comentando, tá guardando para os playoffs, tá guardando para os playoffs. Mas eu não sei se vocês têm. Eu acho que depois do jogo dos Ravens, cara, que ele tentou dar uma diferenciada e deu ruim. E aí ele ficou, cara, eu acho que depois daquilo ele ficou meio com trauma. Ele largou de mão, né? Foi. Abandonou a ideia. Abandonou a ousadia. E voltar aí o Brady. Ô, Bruno, você falou de running back, né? A gente teve Thurman Thomas, tá? Thurman Thomas. Na verdade. Sim. Mas aí era a época que os Bills também era qualquer coisa que você também colocava, velho. Thurman Thomas, Bruce Smith, aí é elite. Foi elite, ali era elite. Não sei se a gente vai ver outro igual, mas. Não. Até o como era? O número 25, cara. O LeSean McCoy, muito obrigado. LeSean McCoy. Eu gostava do McCoy, cara. Ele era um bom running back. Eu gostava do McCoy, ele era bom. Ele era um bom running back. Esses caras que não foi o caso do Truman nem do Smith, mas, por exemplo, o LeSean McCoy pegou o tempo ali de vacas magras de Buffalo, né? Ele tava na linha e conseguiu ir para os playoffs e tal. Ele pegou, acho que o primeiro ano do Allen. Eu não lembro se ele pegou o segundo. Eu acho que pelo menos ano com o Allen ele pegou. Eu acho que ele só pegou o primeiro só. Ele já tava. Mas o McCoy era bom. Bom, passando aqui para outra posição, que é mais uma que tem uma disputa ali, mas é pela sua terceira vaga, né? Mas aí eu vou falar para vocês que é uma posição que me decepcionou um pouco nessa última temporada, sabe? Que são os nossos tight ends, que hoje estão compostos por Dalton Kincaid, Dawson Knox, Zach Davidson, Jackson House e Kalec Lato. Cinco jogadores aí. A tendência é terem 3. Dalton Kincaid e Dawson Knox já têm suas vagas garantidas. Dawson Knox é outro ali dos amigos do Allen, né? Esse aí só sai de Buffalo se o Allen deixar, né? E a briga fica pela terceira vaga, né? O Zach Davidson, por já estar na equipe desde o ano passado, eu diria que sai na frente, né? Mas não sei, o House pode se destacar aí, mas a diferença é que o Davidson recebe bem a bola, né? O House foi draftado esse ano. Tem essa grande divergência entre ambos aí. Mas aí, cara, a grande decepção dessa temporada não é por conta da posição em si, né? É por conta do desempenho do Dalton Kincaid, né? O Dawson Knox se desempenhou o que se espera dele, né? Receber algumas bolas, fazer alguns bloqueios, sabe? O nível do Dawson Knox, a gente já conhece como ele joga, ele já tá no teto dele, ele pode ser potencializado, jogar melhor aqui e ali, mas a gente não espera grandes coisas dele, como a gente espera do Kincaid, né? Que
chegou para ser um grande tight end da equipe, um grande recebedor, jogou muito bem no primeiro ano, foi um nome de confiança ali do Allen, mas aí ano passado, cara, não desempenhou bem, se machucou, quando voltou novamente, e aí quando a temporada termina, a última imagem aqui fica, e a última imagem que ficou foi ele dropando o passe do Josh Allen no jogo contra o Kansas City Chiefs. Para os nossos tight ends, a vida é dura nessa temporada, principalmente para o Kincaid, né, que teve uma lesão aí complicada. Tinham imagens dele nos treinos dos Bills, acho que coisa de um mês e meio atrás, né? Bem mais magro do que ele estava. E eu não tenho certeza se essa imagem mostrava o joelho dele. Ele provavelmente passou por uma cirurgia nesse fim de temporada. Não, obviamente, quando ele não pode já voltar a treinar, né? E aí vai perdendo massa e tudo mais, vai secando. E aí tem que recuperar tudo isso de novo, né? E, cara, é ter fé que o Kincaid vai conseguir desempenhar o que ele pode, né? Porque ele tem um teto muito alto, pelo menos acredito eu. Porém, não conseguiu demonstrar ainda em sua totalidade, né? A gente criou muita esperança, mas não desenvolveu, né, o Milione. O que é que tu acha desse nosso corpo de tight ends? Eu acho que aqui a gente teve uma expectativa muito alta, eu digo por mim, não falo por todo mundo, mas para mim, pelo menos eu tive uma expectativa muito, muito alta, que o Kincaid seria a ponto de segurança, até mesmo na questão dos passes, porque a gente estava com aquele lance de wide receiver, quem seria um grande cara que seria de confiança para receber a bola e tudo mais. E na minha cabeça, o Kincaid ia ser muito mais utilizado do que ele foi. Eu não sei se isso cai sobre ele ou se cai sobre o Brady, na escolha dele de talvez não utilizar tanto o Kincaid recebendo a bola. Knox, que a gente, que nem você mesmo mencionou, a gente já sabia já. A gente já entende também as capacidades dele, as limitações dele também. Não estou falando que ele é ruim, é um tight end muito bom, na verdade. Cara, teve recepções ano passado que tem uma recepção dele muito linda, de tipo quase impossível de conseguir pegar a bola, não vou me lembrar agora contra quem foi. Então, assim, é um ótimo tight end, a gente tem um corpo de tight ends muito bom, sim. Só que o problema para mim foi na questão de expectativa. A minha expectativa com o Kincaid era muito maior do que ele entregou, muito maior. Kincaid não entregou nada daquilo que eu estava esperando, a altura dele. E que nem o Celão mencionou, cara. A última imagem é a que fica, né? Então é a que vai ficar pra gente, é essa dele mesmo. Eu acho que ele tem muito potencial para mostrar. Eu acho que o Kincaid é muito melhor do que ele mostrou no ano passado. Então esse ano a gente fica ainda também com a expectativa de que ver esse crescimento dele, de ver ele tendo essa melhora. Mas a minha expectativa já não está tanto quanto eu estava. Então talvez até esse ano eu fique até mais feliz com ele jogando por causa disso, né? A expectativa mais baixa, então talvez ele demonstre mais jogos. Mas assim, o Zach Davidson, para mim, eu acredito que seja a opção que a gente vai ter dele de ir com a gente aí para essa temporada. Um cara que teve poucos snaps com a gente, mas que também é tranquilo, também nada, não é péssimo, não é também um grande bloqueador. Eu acho que o Knox, para mim, desse corpo de tight ends, ele é melhor bloqueador do que todos eles. Então, se a gente precisa ali, a gente vai saber que talvez o Knox seja que vai suprir isso. Mas recepção para mim ainda continua com o Kincaid fechado, cara. Por mais que foi aquela visão ali que a gente teve, mas eu ainda continuo com essa visão. E eu acho que ele poderia ser mais utilizado. Eu acho que o Brady poderia dar um pouco mais de espaço para ele nesse quesito aí. Mas eu diria que a gente tem um bom corpo de tight end até. Sem dúvidas. O Eric, o Kincaid, ele sofre de um problema que é muito comum quando um calouro se destaca muito, né? E aí vem para o segundo ano, e aí vem um choque de realidade
que é uma queda no desempenho, né? O esperado para o calouro não é ele jogar do nível mais alto sempre, né? Ele tem uma regressão à média na sua maioria das vezes, né? E o Kincaid certamente foi uma das vítimas dessa questão, né? Mas tu ainda sente que ele pode ser esse Tyrande 1 que Buffalo busca nesse... Eu não posso nem dizer pós-Knox, porque o Knox ainda tá no elenco, né? Mas nesse novo contexto da equipe. Eu acho que sim. Ele tinha o potencial, né, de quando ele foi draftado, né, e as expectativas para com ele de todos os analistas era que ele realmente fosse o futuro tight end, assim, talvez até o pessoal falava muito, né, de ele se aproximar aí da elite, que o teto dele poderia ser bem alto. Infelizmente, lesão é um negócio que acaba com o jogador em vários aspectos, né, mentalmente, fisicamente, obviamente, mas é saber como ele vai voltar disso, né? Porque ano passado ele voltou da lesão, mas parece que ele estava ali com medo de jogar. Não sei se o mental dele estava ainda meio abalado ou se ele foi pouco usado no ataque. De qualquer forma, terceiro ano ainda, né? Jovem, a gente tem aí mais 2 anos de contrato, mais um ano e depois uma option aí. E eu acredito que esse ano ele vá bem, eu acho que ele vai treinar bastante, pelo menos eu estava lendo algumas notícias, né, que ele tá treinando, ele falou que ele quer pôr velocidade e peso, né, ele quer crescer e ganhar velocidade, bastante fortalecimento. E também a outra posição aí que não tem muita disputa, né, já tá certo, o Dawson Knox, o panelinha do Allen, eu gosto do Dawson Knox, ele sempre foi um cara confiável no time, a gente não vê ele errando muito, assim, né? Você não tem aquela coisa, putz, ele não é espetacular, mas também ele não é muito ruim. E para a saída do Quentin Morris, eu acredito que o Jackson Howes vai ser o nosso terceiro tight end. Eu gostei bastante da pré-temporada do Zach Davidson, os 3 jogos que eles fizeram no passado. Ele participou bastante, você via ele recebendo recepção, velocidade, ele é alto, né? 6'7", eu não sei quanto dá a conversão, mas ele é bem alto. Eu gostaria de ver ele no time principal, mas o Jackson Howes foi contratado justamente para fazer um pouco do que o Alec Anderson faz, né? Só que daí realmente sendo um tight end, ali para participar dos bloqueios e ajudar no jogo corrido. Então, é bem possível que o Howes seja o nosso terceiro tight end aí nesse ano. Mas eu espero muito que o Kincaid voe esse ano e ele seja mais confiável, né? Vamos lá, tight ends. É isso. Mais uma posição sem disputas reais, tipo, pelo menos no topo, né? Fica mais para baixo as questões dessa posição, o que nos leva à nossa última posição de ataque, que aí sim pode trazer ou não disputas, vocês vão me dizer, que são os nossos wide receivers, certo? O nosso corpo de wide receivers, que foi questionada a sua qualidade no ano passado, e não mudou absolutamente nada, haja vista que ainda é questionada essa qualidade nesse ano, né? Continua. Sim. Continua a mesma coisa no quesito questionamento, né? As peças mudaram aí. Bom, o nosso corpo de receivers hoje tem Khalil Shakir, Kurt Samuel, Keon Coleman, Joshua Palmer, Elijah Moore, KJ Hamler, Tyrell Shavers, Laviska Shenault, Jalen Virgil, Christian Wilkerson, Stephen Gosnell e Kelly acho que é Akarai, eu acho uma coisa assim. Acredito que seja assim. Carai. E é um jogador não draftado, contratado por Buffalo.
Cara, aqui de confiança mesmo que eu tenho é só o Shaqiri. E olha lá, meu padrão. Verdadeiramente, eu confio no Shaqiri. E que também era um homem de confiança do Allen ano passado, né? Querendo ou não. Sim. Ele era a bola de segurança do Allen, haja visto a sua baixíssima taxa de drops. Ele que tem uma mão na cola, né? E aí, cara, tem questões nessa equipe, né? Joshua Palmer vindo aí por um valor considerável, né? Sendo contratado. 12 milhões, se eu não me engano. Contrato de 36 por 3 anos. Temos o Kurt Samuel no seu segundo ano. O Kurt Samuel apresentou bem pouco na maior parte da temporada e começou a aparecer no final, mas muito pouco ainda, perto tanto do que ele ganha quanto do que se esperava. Lesionou o que também, é um Coleman lesionou também no início, tinha uma lesão no pé. O que é um Coleman calouro, né? Que para muitos era questionado. Também sofreu uma lesão, né, essa no punho, ali na mão, num lance com Jordan Poyer, que vem para esse ano, para essa temporada. A tendência, acredito eu, seja mais usado, né? Já visto aí a saída também do Amari Cooper, que na bola contestada as bolas estavam indo para Amari Cooper, né? Então, sim, é importante citar. Mas o Keon Coleman teve seus momentos de destaque também. Eu lembro do jogo contra o Seattle Seahawks, que ele teve uma recepção espetacular, né? O Joshua Palmer que chega agora, né, para ser um cara ali para conseguir separação, que realmente não tínhamos. O Elijah Moore é um cara mais conhecido aí da liga, né, mais veterano no jogo, porém que tá apresentando pouco, né, tá no Cleveland Browns e foi destaque aí nesses primeiros dias aí de treinos, só que, cara, significa muita coisa, tá? Os treinos, por enquanto, não são indicativos de nada. Não. Então, essa é a situação em nomes no nosso corpo de wide receiver. Eric, esse corpo de receivers, primeiro, te agrada? E segundo, tu acha que existe para ele um teto maior de performance do que o do ano passado? Vamos lá. Primeiro, me agrada o quarterback que a gente tem. Então, o corpo de wide receivers, se eles forem confiáveis, o que a gente fez com o Mac Hollins, então me agrada esse novo corpo de wide receivers. Porque o nosso quarterback é muito bom, ainda bem. Eu acho que vai ter um maior destaque esse ano, sim. Keon Coleman, a gente esperava muito dele, mas, de novo, lesão atrapalha. Curtis Samuel, ano passado, o pessoal falou muito dele, né, por ele ter já aí a parceria antiga com o Joe Brady, e também acabou não jogando tanto. E a gente viu destaques aí, porque o nosso quarterback é muito bom, de novo. Mas eu acho que melhorou, eu não acho que piorou, não. Acho que melhorou. O Joshua Palmer e Elijah Moore, eles são conhecidos da liga pela velocidade, pela separação. O Brandon Beane buscou aquilo que todo mundo reclamou, vamos dizer assim, né? Nossos receivers não conseguem separação. Tá aí um cara que tem separação. Nossos receivers não tem velocidade, tá aí um cara de velocidade. E manteve a base de confiança pro Allen, né? Que é o Shaqiri. E é o que a gente mais confia, igual você comentou. Analisando, se a gente for levar 5 recebedores igual foi o ano passado, trocar o Mac Hollins pelo Joshua Palmer por conta do contrato e
o resto do pessoal brigando aí por uma vaga. Eu acho que o Coleman e Curtis Samuel ficam, não acho que o Curtis Samuel vai ser cortado, mas ele talvez seja o mais ameaçado dos que estavam na equipe. Ele é o que mais pode ser cortado ou sair ou ser trocado. Então, eu acho que vai ter uma vaga aí para Elijah Moore, para o Laviska Shenault brigarem. E esse outro cara que foi contratado aí, o Wilkerson, né? O Bills até anunciou ele, colocou lá na página. Eu falei, ué, um cara diferente aí, o Bills está anunciando, sendo que tem um monte de gente já aí. E tem as escolhas, os rookies que vão estar aí por fora. Mas eu acho que vai mudar mesmo, vai ser esses dois. Eu acho que Elijah Moore e Joshua Palmer entram para a equipe. E tá melhor do que ano passado, e eu espero bastante, porque a gente vai ter opção. A gente não tinha tanta opção. E eu acho que agora, inclusive considerando o practice squad, né, a gente vai ter bastante opção. Isso vai dar bastante chances pro Allen espalhar bastante a bola. Em profundidade, cara, não tem nem dúvidas em relação aí ao o Palmer e o Elijah Moore chegando, que, cara, o Palmer traz algo que a equipe não tinha, e se a gente for comparar nome por nome, o Elijah Moore é melhor que o Mack Hollins, né? Sim. Basta saber se o Elijah Moore vai conseguir entregar como o Mack Hollins entregava, né? E, cara, tu vai nessa aí também, ou nessa pegada aí de confiança nesse ataque? Vou sim, porque eu acho que, como o Eric falou, cara, a gente tá melhor do que no ano passado. Não significa que a gente está espetacular, não temos nenhum wide receiver, que nem a gente já mencionou, número 1, assim, que a gente tem extrema confiança, por mais que a gente teve o histórico e tudo mais com ele, mas não temos nenhum Stephon Diggs ou algo do tipo assim. Então a gente ainda continua tendo aqueles wide receivers de confiança, de uma coisa até razoável ali, mas a gente viu o que o Josh Allen conseguiu fazer com o que a gente teve ano passado. Eu acho que esse ano a gente tem uma qualidade ainda melhor. Então eu ainda continuo confiando, assim como o Eric mencionou, no meu quarterback. Cara, o Josh Allen consegue entregar algo acima da média. Se ele fez assim como o Mack Hollins, que nem quando o Mack Hollins saiu, eu fiquei muito chateado mesmo. Daí depois, conforme vai passando o tempo, naquele fim de namoro, você vai tentando entender o fim do relacionamento, e você vai falando assim, cara, eu tô chateado, mas o Mack Hollins não era um puta wide receiver. Eu gostava dele demais como pessoa. Acho que, cara, ele era um cara muito legal, muito ponta firme no time. Acho que isso ia fazer muita falta. Mas em questão de qualidade, que nem o Célio mencionou, cara, o Elijah Moore é melhor. Então, o que o Hollins entregou, então eu entendo que o Elijah Moore pode conseguir entregar até ainda mais. A gente pode ter talvez uma expectativa nisso. Não sei se é errado, porque agora eu tô colocando uma expectativa ainda maior do que eu coloquei. Mas não. Eu acho que em questão de qualidade, realmente a gente está com uma qualidade ainda um pouquinho melhor. Não é nada acima da média do que a gente tinha, mas a gente está com uma qualidade, sim, um pouco melhor. Cara, Keon Coleman não fez um ano espetacular, mas fez um bom ano. Eu acho que ele tem aí mais para integrar também, né? Que nem a gente falou, alguns viram, cara, o Keon Coleman tá com um corpinho já mais bem formado, para quem viu ele aí, o cara já tá mais parrudinho, tá mais forte. Então, cara, se ele aprendeu bem, se ele conseguiu ter um gosto aí já desse primeiro ano dele na liga, cara, o segundo tende a ser melhor. Então eu acho que o Keon Coleman pode entregar mais. Bruno, gostaria de ver mais do Amari Cooper, acho que a gente viu pouco. Eu gostaria sim de ver o Cooper de novo, a gente não sabe a situação, se vai ou se não vai, mas eu gostaria de talvez ter ele aí junto com a gente. Khalil Shakir, sem sombra de dúvida, para mim, se tem uma coisa que eu fecho meu olho direito, é no Khalil Shakir, cara, porque tenho confiança total nele, assim como eu tenho certeza que o Josh Allen também tem. É um cara de extrema confiança. O Celhão já tinha cantado essa bola há muito tempo e a gente não dava tanta bola para ele nesse quesito, cara, mas o Khalil Shakir realmente é um ótimo wide receiver. Não é aquela coisa
um wide receiver, por exemplo, de profundidade ou algo do tipo. Mas, cara, um cara de extrema confiança na mão aí de Homem-Aranha, porque que você joga gruda. Joshua Palmer é uma incógnita ainda para mim, muito grande, porque eu não sei realmente se ele vai conseguir integrar também pra gente uma qualidade no nível que eu acho que a gente está pagando por ele. Eu acho que, na verdade, a gente está pagando até bastante, então vamos ver se ele vai conseguir, né, mostrar isso. Então, para mim, o Palmer, eu ainda tenho ainda um pé atrás com ele, cara. Espero que ele prove, na verdade, o contrário. Mas, com certeza, eu tô mais esperançoso com esse nosso corpo de wide receiver do que o que a gente tinha no ano passado. Acho que nome por nome, pelo menos do de início, né, é inevitavelmente melhor que o do ano passado, né? Agora, cara, a grande questão é como esses caras vão ser utilizados, né? Ao que tudo indica, aquela história de Everybody Eats vai continuar, né? Isso não mudou na cabeça do Joe Brady, né? Até porque se tivesse mudado, teriam, sei lá, tentado fazer um esforço por alguém, não sei se era possível também, né? Sim. Mas também, cara, com as movimentações que os Bills fazem, contratando jogadores na Freeze, é quase impossível buscando tanto jogador mediano junto, né? Então, sim, esperar que os Bills tragam um grande nome assim é complicado. Mas Eu posso acrescentar duas coisas que eu penso. Poderia ter falado, mas uma, que o Coleman teve a maior taxa aí de jardas depois da recepção para um rookie do ano passado. Foi uma estatística aí que o pessoal comentou bastante. Mas Elijah Moore e Joshua Palmer, eles estão vindo já de clubes, né? Eles já têm experiência na liga e eles querem se provar, né? Então, o Moore falou isso várias vezes aí, que primeira vez que ele vai ter um quarterback bom para lançar a bola para ele. O Palmer já teve a experiência com um bom quarterback, mas ele estava numa sala de wide receivers, né? Com melhores que ele ou que tinham mais oportunidade. Então, são dois caras aí que vêm para tentar se provar e espero que eles consigam, né, utilizar o máximo aí do Allen, porque se a gente for olhar a média de idade dos wide receivers que a gente tem disponíveis no roster, tá tudo entre 25 e 28, é o Curtis Samuel, que é o mais velho. Então, todos jovens, né, vamos dizer assim, eles estão no seu potencial máximo, talvez. Então, isso me dá um pouco mais de esperança, sabe? Os caras estão vindo para se provar e eles são jovens ainda, tá? Eu me sinto muito idoso quando o Eric fala que o cara mais velho de wide receiver do Buffalo Bills tem 28 anos. Você vê, eu fico triste com isso, mas é verdade. Mas é isso, uma equipe muito, muito nova, né? Mas, cara, esperança aí é que continue entregando como ou no ano passado, né? Partindo para as nossas considerações finais, falamos aqui sobre as nossas opiniões sobre as posições, mas eu queria saber aqui, no fim das contas, se vocês estão confiantes ou não para o desenvolvimento ofensivo dessa equipe no ano que vem, o Milione. Cara, eu tô sim. Que nem a gente acabou de mencionar, acho que essa classe de wide receivers, na verdade, ela meio que resume um pouco do que eu penso para essa nossa linha, para nossa ofensiva esse ano, cara. Eu acho que a nossa ofensiva ela está melhor, não acho que ela está com umas mudanças muito grandes, por exemplo, como na nossa defesa, que eu acho que a gente já tem mudanças maiores. O nosso ataque não, eu acho que a gente não está com mudanças tão grandes assim, mas com certeza as mudanças favoráveis, cara. Acho que ano passado a gente teve um baque de sustos no nosso ataque, então a gente achou que a gente estava num declínio muito grande, não só a gente, mas as pessoas mesmo, os outros times pensaram a mesma coisa, tanto é que a gente foi cotado
muito mais abaixo do que a gente conseguiu entregar. E assim, esse ano não. Esse ano a gente teve um aumento mesmo de qualidade aí na questão do ataque, cara. Continuamos ainda com o QB de elite, cara, que isso faz uma diferença muito grande. Não tem como a gente não mencionar isso, não tem como a gente não falar sobre isso. Realmente, você ter um QB de elite como o Josh Allen, isso faz uma diferença muito grande. Então a gente sabe que o Brady vai ter uma possibilidade muito grande de ainda continuar com essa linha de pensamento dele, de que todo mundo come, né? Everybody eat. Acho que tem que continuar com isso mesmo. Eu sou extremamente a favor dessa linha de pensamento dele e sou contra essa ideia de que a gente deveria ter um wide receiver sensacional, porque isso significa vitória, cara. Não, significa que a gente ia tentar ficar passando a bola para ele constantemente, que nem era com o Ken Dorsey. Acho isso ridículo. Então, estou muito, na verdade, confiante que o Brady continue com essa ideia de a gente continuar dividindo a bola com todo mundo. Acho que esse é um grande ponto que nosso ataque fez muito bem ano passado. Eu acho que se continuar dessa forma, a gente tem muito a crescer com isso. Cara, linha ofensiva, como a gente mencionou, cara, a nossa linha ofensiva é maravilhosa. Se continuarmos saudáveis, não tem ponto negativo para mim. Então, assim, cara, todas as peças, ou a gente tá um pouco acima da média, entendeu? Ou a gente tá na média. Abaixo, né, na nossa questão do ataque, abaixo a gente não tem, para mim, assim, ao meu ver. Ou a gente tá no médio, ou a gente tá acima da média. Então, com certeza eu tô mais esperançoso pro nosso ataque esse ano do que eu tava no ano passado. É isso. O Eric, tu vai nessa mesma pegada aí? Vou nessa mesma pegada, mas assim, eu ainda acrescento que continuidade de trabalho faz diferença. E assim, não que a gente seja fã, né, das escolhas de Brandon Beane, McDermott e companhia, mas você manter o elenco, não só diretoria, não só corpo técnico, mas o elenco ali entrosado e jogando junto há mais tempo, isso faz diferença. A gente vê isso em outros times e esse ano a gente está trocando aí, pelo nosso estudo de hoje, 3 peças. Saiu o Quentin Morris, vai entrar um tight end, saiu a Amari Cooper e o Mac Hollins. De resto, é tudo igual. A gente está trabalhando com quem estava no practice squad ou a questão do contrato do James Cook. O resto do time é o mesmo, a gente manteve a base, a gente já tem o quarterback que a gente precisa e acrescentamos aí peças que podem fazer a diferença. Lógico, não são peças provadas, igual o Bruno comentou, né? Não é o wide receiver 1 que a gente pensa, né? O que as pessoas pensam na NFL, que você tem que ter ali seu principal recebedor, aquele Justin Jefferson, né? Mas como a gente tem um bom quarterback, ou melhor, na minha opinião, ele é o ponto fora da curva e leva todo mundo junto com ele lá em cima, né, na média. Eu acho que ofensivamente o Bills continuando com a filosofia vai bem esse ano de novo. A gente tem boas peças para isso e o melhor quarterback da liga. E a continuidade para mim é o principal. Você manteve a base do time inteira, você tem aí o corpo técnico inteiro, ou seja, tá todo mundo aí treinando 2 anos seguidos. Eu tenho um técnico que ele fala assim, um time para ganhar um torneio, um campeonato, ele tem que ter, são 4 anos, mantendo uma base. Você treina, se conhece, você treina, ganha experiência, você treina, ganha entrosamento, e aí você pode ganhar. Eu acho que a gente está no caminho certo, mantendo essa cultura aí. Então, estou bem confiante com esse ataque esse ano. Não acredito que a gente vai ganhar todos os jogos igual nas casas de apostas, mas a gente vai dar trabalho. E o Bills vai ser bem falado esse ano. É isso, rapaz. Os Bills... Cara, é isso que vocês dois falaram. Esse amadurecimento do trabalho
do Joe Brady junto com os atletas, né? Felizmente a gente consegue dar continuidade para todos eles as melhores condições, né? Pelo menos a gente tenta oferecer elas para os atletas e no fim das contas, para o ataque dos Bills, hoje basta que eles se empenhem bem que o ataque vai rodar bem. Até porque todas as peças que estão ali são muito boas. Então, se eles jogarem minimamente bem, isso significa que o ataque vai jogar bem, né? Então, uma coisa é consequência da outra. Então, é um ataque que, obviamente, com as ideias de Joe Brady, vai continuar bem dinâmico nessa questão da disposição da posse, né? O que a gente espera é que não fique tão previsível como era em muitos momentos, né? Por mais dinâmico que o Joe Brady fosse, ele também era muito previsível, né? Todo mundo sabia a jogada que vinha a seguir. E essa questão dos jogadores todos receberem a sua parte tá parecendo mais um método que eles querem apostar do que uma casualidade, porque, como eu falei, se eles quisessem, eles poderiam ter ido atrás de alguém ali de topo de linha que estivesse disponível e tal, mas não, eles optaram por fazer movimentos que dessem continuidade a isso, né, como no ano passado. Então é algo que eles viram e consideraram que deram sorte, né? Então, cara, esse ataque dos bichos, mais uma vez aí potencializado pelo Allen, né? Como sempre, tem tudo para continuar. Acredito eu que vai continuar fazendo 30 pontos ou mais em uma porrada de partidas aí, como fez na temporada passada. Então, cara, não posso esperar nada menos que isso nessa temporada, sabe? O Eric Henrique, você quer complementar com alguma coisa antes de darmos tchau? Só que eu não quero um jogo que nem o do Lions, Laika, aquela quantidade de pontuação absurda que a gente não sabia se ia ganhar, se ia perder. E, segundo fontes, provavelmente, o Josh Allen em casa esse fim de semana, né? Então, parabéns aí, homem de família agora. Então, esse é só isso que eu tenho que acrescentar. Se um dia, aleatoriamente, assim, surgir na frente do Josh Allen, o nosso podcast, eu dei meus parabéns para ele. É isso, mais um ponto positivo aí pro nosso Josh Allen, mais uma conquista aí depois do MVP. Vem o casamento dele, colecionando troféu aí, só falta o Lombardi. Não é o do SBT, diga-se de passagem. Importante lembrar. O Milione, considerações finais. Pô, cara, é isso, né? A gente tá aí novamente tendo a oportunidade de ter uma linha de ataque aí bacana. Então acho que a gente vai ter muito a se divertir novamente nessa temporada. Talvez mais do que a gente se divertiu, ou do mesmo jeito, mas o importante mesmo é que a gente não teve nenhuma queda drástica, né? Fala em questão de qualidade. E o que o Eric mencionou é verdade, cara. Pô, saber que o Josh Allen agora vai casar, isso daí é um ponto positivo, velho, porque as estatísticas mostram de que QB casado tem mais oportunidade de ganhar Super Bowl. Agora, eu só acho que já dava pra meter uma criança aí nessa também. E aí a probabilidade aumenta mais ainda. Imagina. Aí fica mais bonito ainda. Será que já não tem, não? Não, nunca sabemos, né? Verdade. Acelerou muito esse casamento aí. Velho. Vai saber. Mas realmente, pô, seria muito bacana. Seria muito legal. Bom, eu sou suspeito para dizer. Casamento e paternidade é a melhor coisa que existe aí. E tenho certeza que isso é às vezes até mais um motivo para impulsionar aí o Josh Allen. Então, pô, é até legal. Legal mesmo de ver. Então, é isso, cara. Nada mais a acrescentar. Sem dúvida, Josh Allen, seu
casamento hollywoodiano. Fantástico aí o nosso Allen. Então, pessoal, para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, o @blog dos Bios, tá? No Spotify Bioscast Brasil. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você espera do Ataque dos Bios nesse próximo ano, nessa próxima temporada, que vai ajudar muito a gente aí. A gente quer saber a opinião de vocês. Eric Rick, muito obrigado. Bruno Milione, muito obrigado. A todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Go Bills e até a próxima. Go Bills.